Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a noção de passado em psicanálise. Pessoal, li nas férias de verão 2023-2024 esse livro que eu recomendo muitíssimo, A Mais Recôndita Memória dos Homens, de Mohamed Mbougar Sarr, editado pela Fósforo. Livro muito legal. Eu não vou entrar nos detalhes da história do livro, caso vocês queiram, me peçam aí o vídeo aqui nos comentários, mas vou comentar um trechinho que está aqui na página 181, 182, que me chamou a atenção, um trecho muito bonito, para a gente falar um pouquinho sobre a noção de passado em psicanálise e principalmente como que isso se articula às noções que a Melanie Klein vai trazer de reparação e culpa. Vamos a essa passagem para a gente começar a nossa reflexão. Nossa preocupação profunda é com o passado. E enquanto caminhamos para o futuro, para o que vamos nos tornar, é com o passado, com o mistério do que fomos, que nos preocupamos. Isso não tem nada a ver com uma nostalgia lúgubre. É que, simplesmente, entre essas duas perguntas que escondem uma angústia da mesma natureza, o que vou fazer, o que fiz, é a segunda a mais preocupante. Ela elimina qualquer possibilidade de correção de uma nova chance. Em o que eu fiz, ressoa também o sino de foi feito para a eternidade. Essa é a pergunta do homem honesto que comete um crime num acesso de fúria e que logo depois, recuperada a lucidez, leva as mãos à cabeça: o que foi que eu fiz? Esse homem sabe o que fez, mas sua angústia, seu horror, decorre, sobretudo, de saber que não pode desfazer, reparar o que fez. Por lhe dar uma consciência trágica do indefectível, do irreparável, o passado é o que mais preocupa o homem. O medo do amanhã sempre carrega, ainda que ínfima, mesmo quando sabemos que ela pode não ocorrer e provavelmente não ocorrerá, a esperança do possível, do viável, do aberto, do milagre. Já o medo do passado carrega apenas o peso do seu próprio desassossego. E mesmo os remorsos ou os arrependimentos não bastam para modificar seu aspecto irrevogável. Ao contrário, eles o confirmam inclusive em sua eternidade. Não lamentamos apenas o que foi, lamentamos também e, sobretudo, o que será para sempre. Essa passagem é muito impactante, assim, me impactou muito, né? Porque vejo isso todo dia no consultório, pessoas que trazem o passado como algo irreparável, como algo imutável, né? Curiosamente, isso não reflete exatamente o que diz a pesquisa sobre a memória em psicologia. A gente sabe que a memória é reconstruída, ela é reinventada, reatualizada o tempo todo. Mas para alguns pacientes, em especiais melancólicos e neuróticos obsessivos, o passado parece fixo e parece não ser capaz de nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de reinterpretação, releitura. E isso parece determinar, de um ponto de vista muito trágico, que esses pacientes fiquem sofrendo o resto da vida. Para a psicanálise, é claro, o passado ele pode ser modificado. Pode ser modificado, a princípio, pelo nosso esforço interpretativo ao longo de uma análise, de dar outros sentidos para aqueles eventos, né, que no início da análise eram marcados por muito sofrimento, por uma interpretação muito fixa. Ao longo da análise, a gente vai aprendendo a matizar melhor essas memórias, a recontextualizar, torná-las mais complexas, trazer elementos que não estavam ainda sob perspectiva nos primeiros momentos da análise. Isso vai fazendo com que, por exemplo, uma memória como a minha mãe não gostava de mim se torne muito mais complexa quando a gente lembra que a minha mãe também teve uma mãe que fez isso e isso com ela, ela estava naquela e naquela condição de trabalho naquele momento, ela tem esse e esse sintoma, então, na verdade, o ódio que eu interpreto da minha mãe, ou a indiferença que eu interpreto vindo dela, na verdade, faz parte de uma história mais complexa. Isso ajuda a gente a perdoar. Aliás, perdão
É um tema muito importante, né, que vai aparecer em muitos percursos analíticos, né? Aliás, o que é o perdão de um ponto de vista psicanalítico? Gostaria de fazer um vídeo sobre isso também, assim, o que é o perdão, né, para a psicanálise. Voltando, esses pacientes que não mudam, né, e que não querem mudar o passado e que não conseguem colocar em perspectiva algumas memórias do seu passado, são principalmente os melancólicos e os neuróticos obsessivos. Eles são absolutamente aferrados a algumas memórias e se culpam por isso. Essa pergunta, né, o que eu fiz, é uma pergunta irredutível, parece. Está sempre marcando uma culpa absolutamente massacrante para alguns pacientes, e essa culpa torna, por assim dizer, o passado inevitavelmente imutável. A noção de a posteriori, Nachträglichkeit, para a psicanálise é uma noção que tem tudo a ver com essa conversa aqui. A gente tem duas formas clássicas de ler o a posteriori. Uma muito comum, que todo mundo reconhece imediatamente na própria vida, quando a gente reinterpreta uma experiência do passado a partir de uma experiência do presente. Vamos usar o exemplo do Freud, uma vivência de um assédio dentro de uma loja, uma pessoa passa a mão no nosso corpo de maneira sedutora, a gente sabe que tem alguma coisa errada, sabe que tem alguma coisa fora do lugar ali, a gente é pequeno ainda, uma criança e não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sabe que tem alguma coisa errada. Mais tarde, a gente reconhece essa cena como um abuso, como uma violência sexual. Esse reconhecimento posterior, a posteriori, faz com que nós reinterpretemos o passado. O passado, então, já ocorreu e agora ele ganha um sentido, e é isso, essa estrutura que vai fazer essa cena primeira ser traumática. Isso vai fazer com que o Freud fale a famosa frase dele, né? Os histéricos, as histéricas sofrem de reminiscências. Essa reminiscência, né, os restos dessa memória que ficam cravados, enclavados na vida psíquica da gente, ganha esse sentido sexual, traumático, só depois. E dessa coisa interna, a gente não consegue fugir mais. A vivência já foi feita. Então essa é a primeira versão do a posteriori. Uma outra versão decorrente dessa, essa é muito mais importante para o Laplanche, outros autores, André Green, Jacques André, que diz respeito às vivências do passado permanecem no presente. Essas vivências, o assédio, algo traumático, as palavras que machucam, enfim, os atos que fizemos, né? Tudo isso que tinha um certo sentido no passado vai também ganhar um sentido adiante, mas essas cenas permanecem, elas continuam. O a posteriori se aproxima aqui firmemente da compulsão à repetição. Então, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, parece nunca mudar, essas coisas que ficam insistindo no mesmo, né, uma mesma coisa na nossa vida e na nossa existência como um todo, isso é o aparecimento disso que a psicanálise chama de a posteriori. É o passado que se recusa a se tornar passado. É o passado permanentemente presente. Então essa é uma perspectiva muito importante para a gente ler o a posteriori, não apenas como uma fantasia retroativa, algo de uma reinterpretação ou de dar sentido de outra forma ao nosso passado. Essa primeira lógica do a posteriori é super importante numa análise, né? A gente vai se ressignificando ao longo da análise, mas essa segunda noção, essa é trágica e essa é a mais importante para a psicanálise. O passado permanece presente. O passado se recusa a encontrar não apenas o seu lugar no passado, mas também uma fluidez dinâmica de sentido, uma complexidade borrada de sentido que os eventos do passado necessariamente têm. Reconhecer esse tipo de coisa, que a gente era criança e não tinha acesso ao significado das relações sociais, políticas, éticas, complexas, ajuda muito durante uma análise. Aos poucos a gente vai perdoando a criança por uma coisa que ela não tem culpa, ou perdoando os nossos pais porque a gente não efetivamente sabia toda a dinâmica social, econômica, política que envolvia os afetos nos romances familiares nos quais a gente estava imerso. Então, saber fazer esse jogo tem a ver com o que a psicanálise chama de perdão,
e o que a Melanie Klein, em especial, vai chamar de reparação. Reparação é, portanto, uma operação psíquica que visa corrigir o modo que a gente vê, interpreta, dá sentido a uma determinada experiência do passado. Principalmente sendo mais complexo, abrindo mais espaço para nuances. Os exemplos notáveis da Melanie Klein é quando a gente consegue unir objetos que antes eram muito separados, como bons e maus. A reparação tem a ver com a junção desses objetos e, de repente, se dá conta de que o seio bom é também o seio mau. Que o seio mau é o mesmo que o seio bom. E eles, na verdade, são um só. O movimento de reparação, que tem tudo a ver com o que a Melanie Klein vai chamar de fase depressiva, ou estágio depressivo, ou posição depressiva, como ela prefere, a posição depressiva tem efetivamente esse efeito depressivo porque, de fato, há muitas perdas aqui. Do conforto psíquico, apesar de esquizoparanoide, com muitas angústias, mas do conforto que gera esse mundo todo separadinho, entre bom e mal. Quando a gente junta essas coisas, a gente perde bastante dessa facilidade de interpretar o mundo dessa maneira tão binária e opositiva. A reparação tem a ver com essa complexidade de juntar essas coisas e tornar mais complexas as nossas interações, os nossos amores, né? De tentar entender que aquilo que é bom também pode ser mal, ao mesmo tempo. Reparação tem a ver, então, com essa possibilidade de redescrever o passado a partir de uma perspectiva nova. Portanto, o que eu fiz não está de maneira nenhuma ligado ao indefectível, àquilo que não pode ser modificado. Para a psicanálise, é sempre possível, de alguma maneira, fazer as pazes, ou pelo menos matizar um pouco aquilo que a gente fez, em especial quando a gente é muito pequenininho, quando a gente não tem acesso às informações, às complexidades que envolvem as interações humanas. A grande questão está, óbvio, quando a gente fala de responsabilidade adulta. Quando a gente, no exemplo que o autor traz aqui, a gente comete um crime e de repente se vê diante do que a gente fez. O que eu fiz? Comete alguma coisa, passa o ato, né? Um tipo de ação que a gente não gostaria de ter feito e de repente se dá conta. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Uma passagem ao ato, beber demais, dirigir rápido, sofrer um acidente, qualquer lapso desse que de repente mostra uma verdade para o sujeito que agora ele não tem mais a desculpa de ser criança, que é uma desculpa válida, digo, insistindo aqui que de fato é muito importante perdoar, né, a criança, enfim, a nós mesmos durante um bom período, porque de fato nós não sabemos, né, o que está acontecendo, mas o adulto não, o adulto já sabe, ele já sabe que se ele dirigir bêbado, ele vai poder causar acidentes e matar pessoas, né, matar amigos, né? E aí é tarde demais para se perguntar o que eu fiz, por que eu fiz isso. A partir daí, o sujeito vai ter que se haver com a culpa de uma maneira diferente. Ele sabia, ele tinha noção do que ele podia fazer, do que ele não podia fazer, e principalmente, né, para lembrar do Agamben, do que ele podia não fazer. E a partir daí, a noção de reparação se torna mais complexa. Que, por exemplo, ele vai ter que se dar conta de que ele também falha, de que ele também é mau, de que ele também faz coisas incontroláveis, que ele não controla, que ele não tem plena consciência. Então se dá conta de que nós somos conduzidos pelo nosso desejo de forma cega às vezes. Também somos irracionais, nós também somos falíveis. Os lapsos que o Freud desenhou bastante no Psicopatologia da Vida Cotidiana mostram que nós não estamos em plena maestria da nossa própria casa. Às vezes, essa falta de maestria vai ser muito trágica na nossa história, mas a gente tem que se dar conta disso. Para a psicanálise, portanto, o passado sempre vai estar se movendo. Freud, num texto pré-psicanalítico ainda, quando ele fala das memórias encobridoras, das lembranças encobridoras, ele está lembrando de que nós podemos, inclusive, construir o passado.
Aliás, um texto pré-psicanalítico que vai conversar com um dos últimos textos do Freud, Construções em Análise. Nesse texto, muito tardio, o Freud vai, de alguma maneira, dizer que é função da análise, portanto, do par, analista, analisando, reconstruir o passado, tentar inventar uma hipótese sobre o que aconteceu, inventar uma história, e essa história necessariamente vai ser inventada. É claro que a partir das balizas do que a gente viu repetir na nossa história, do que a gente viu que insistiu nos sonhos, no sintoma, nas lembranças que a gente construiu ao longo de um longo percurso analítico. A gente vai construir uma história de quando a gente era bebezinho e que a gente viveu sem ter estado lá. Freud, portanto, vai nos convidar, no início e no final da obra, a imaginar que o passado não é tão imutável como a gente gostaria que ele fosse. O que o melancólico e o neurótico obsessivo nos trazem, com esse sintoma trágico de trazer o passado como algo imutável, irredutível, na verdade é um investimento libidinal que eles fazem para evitar essa dinâmica, para evitar a reinterpretação do passado e a abertura que nos angustia também. A gente nunca vai saber exatamente quais foram todas as variáveis que envolviam as nossas ações, ou as ações dos nossos pais, como que nós podemos interpretar completamente os nossos romances familiares. A gente nunca vai conseguir fazer isso de forma plena e categórica. Sempre vai ter brechas, sempre vai ter nuances, possibilidades novas de reinterpretação. Se o Freud localiza na interpretação dos sonhos esse umbigo de onde o sonho nasce, é preciso fazer com que essa lógica que ele detecta na interpretação dos sonhos valer para a vida psíquica como um todo. A gente, nessa grande teia, rede narcísica que compõe os nossos eus, a gente brota, na verdade, desses pontos obscuros, massas, por assim dizer, muito densas de coisas e vivências e excitações que permanecem na gente, mas cujo sentido sempre vai nos escapar um tanto. A gente vai tentar construir essas redes, tentar refazer essas redes e destraduzir e retraduzir, como diz o Laplanche, várias e várias vezes, mas nunca vai conseguir realmente compor uma esperança completa de que isso se finalize de forma plena e a gente tem um texto absolutamente pleno sobre o que foi o nosso passado. Portanto, para a psicanálise, o passado está sempre aberto, está sempre sendo possível de ser recomposto a partir da lógica da interpretação, da tradução, destradução, retradução, e isso permite que as análises funcionem. Não infinitamente aberto. O passado não pode ser interpretado infinitamente. Claro que a gente percebe essas marcas, por isso que o Laplanche vai lembrar tanto do realismo do inconsciente. São marcas que ficam mesmo na nossa história, que vão insistir no sonho e que parecem mesmo irredutíveis, imutáveis, que vão estar sempre lá. Mas mesmo a partir dessas marcas, a gente consegue estabelecer um pouco das perspectivas diferentes. A gente tentar entender o que a gente pode fazer agora com essa marca que, ok, a gente admite, isso de fato aconteceu. Não posso mais evitar reconhecer que foi assim. Eu posso, então, a partir disso, reinterpretar o que houve. Ou me ver a partir de outra perspectiva. Então, mesmo quando a gente reconhece alguns pontos imutáveis, o que fazer com isso e como me portar diante disso pode mudar completamente ao longo de uma análise. Então era essa a perspectiva que eu queria trazer para vocês. Me falem aí o que vocês acharam. É muito importante que vocês curtam esse vídeo, compartilhem. Isso ajuda muito. Comentem. Isso ajuda o crescimento do canal. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê na próxima. Até lá!